Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero ver se vai ter reclamação hoje. Hoje eu quero ver se vai ter reclamação do lado do Flamengo, porque toda rodada, eles vinham reclamando, eles vinham chorando, um chororô, toda a rodada chororô lá da parte dos flamenguistas, o dirigente lá, o tal do Bozo, toda a rodada falando lá no microfone. Hoje ele não vai falar, hoje você não vai ver o Bozo. O tal do Bozo lá não vai falar hoje. Sabe por que ele não vai falar? Porque ele não vai ter vergonha na cara de falar do assalto que teve hoje sobre o Palmeiras. Um pênalti escandaloso no Gustavo Gomes, que o juiz não deu, o VAR não chamou. Gol do Pedro de pênalti, duas faltas seguidas. Teve duas faltas no pênalti em cima do Pedro. Teve uma falta no Bruno Fux e a falta lá no Vitor Roque. O Danilo puxou o Vitor Roque e o VAR não chamou. Covardia o que foi feito hoje. Vamos trazer aí o Carlos Eugênio Simão, logo depois eu volto. E aí, rapaziada, teve um pênalti não marcado para a equipe do Palmeiras. Jorginho, com as duas mãos nas costas, empurra Gustavo Gomes. O árbitro não marcou, o VAR não interveio, errou a arbitragem. O Palmeiras está de posse da bola e Vitor Roque é derrubado por Danilo. Foi falta, o árbitro não marcou e o VAR também não chamou. Já no mesmo lance, na sequência da jogada, o Pedro empurra o Bruno Fux, que cai, estatelado no gramado. Falta novamente, o VAR também não interveio. E aí saiu o pênalti que de fato aconteceu. Portanto, errou a arbitragem. Duas infrações e o VAR não chamou. Tem dúvida? Chama o velho. Claro que ele não vai dar nenhum tipo de declaração parecida com essa hoje. Claro. Isso ele não vai fazer. Eu espero que ele nunca mais faça. Mas hoje, em especial, ele não vai fazer. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as duas mãos. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes, obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Os dois lances são iguais. Só que o empurrão do Jorginho é nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem ache que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar. Pode ser, vamos falar sobre isso. Mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti. O pênalti aconteceu, sim, é evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Alguém escolheu esse árbitro e no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. No primeiro lance. Então é apenas isso. Não dá para não falar sobre esse tipo de coisa aqui, quando um jogo, 15 dias depois de uma atuação escandalosa da arbitragem no Morumbi, comete os erros que cometeu hoje. Não importa para quem foi. Aliás, só para terminar, me desculpe, Não, William. pode falar. Se alguém olhar para a arbitragem hoje, não só do árbitro em campo, como da equipe de VAR, no sentido de, olha, não se pode permitir que alguém acredite que o Palmeiras, extremamente favorecido contra o São Paulo, volte a ser favorecido contra o Flamengo. A arbitragem de hoje, ela cumpre esse papel. Ela cumpre esse papel. Em termos de imagem, ela cumpre esse papel. Só duas coisinhas aqui em cima do que você está falando, tá? Então vamos lá para passar para o Calçade aqui, que pediu a palavra. Vamos lá, só para a informação. O John Martins foi expulso. Isso. E o Piquerez também expulsos aí no final do jogo. Depois que acaba, eles vão para cima da equipe de arbitragem. Da equipe de arbitragem e tal, foram expulsos.
Piquerez está fora do próximo jogo do Palmeiras, que é em casa contra o Cruzeiro, certo? Cruzeiro. Perfeito. Aí tem uma declaração do Gustavo Gomes na saída do gramado. Tá aqui, abre aspas. No Brasileirão não conseguimos vencer o Flamengo, mas vencemos em grandes finais. São duas grandes equipes, mas eu fico triste. Sampaio, o árbitro, né, o Wilton Sampaio, é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Vou repetir o que falou o Gustavo Gomes sobre o Wilton Sampaio. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código. O que acontece no campo fica no campo. Não vou falar. Tudo é direcionado de cada lado, né? Eu sei que o torcedor do Palmeiras, nesse momento, identifica um complô contra o clube. Pois é. Não identificado no jogo contra o São Paulo. Não é? Inclusive pelo Abel, que não viu nada lá. Como o torcedor do Flamengo, acho que tem um complô para tirar o título do Flamengo. Como relatou o Boto nessa semana. E hoje, o torcedor e o Boto não vão ver nada. Então, o nosso papel aqui não é abraçar uma dessas teses. A gente abraça a tese principal, que é um horror a arbitragem no Brasil. Exato. E ela interfere dramaticamente em qualquer jogo e em qualquer resultado. Pra qualquer então é o seguinte, time, né? quem quiser levar para o lado apenas clubista, tem todo direito. Mas não é isso que a gente está debatendo aqui, porque, assim, por um mínimo de coerência, é preciso lembrar o que aconteceu 2 semanas atrás. Exatamente. Né? E não dá para ser tão volúvel assim. Quando é a nosso favor, está tudo bem. Quando não é, está errado. Tá. É isso, o torcedor que quiser ir por esse caminho, eu lamento profundamente, porque é só de acordo com aquilo que o beneficia. Se é beneficiado, está tudo certo. Quando não é, está tudo errado, é complô. A arbitragem é ruim, é isso que a gente está discutindo aqui. Não dá. A escolha do árbitro já é uma escolha de quem não quer ajudar o jogo. Você olha e fala, não vai dar certo. Né? A gente sabe quem é quem. Sim. Se bem que não tem aquele... Me diga o nome do cara ideal para este confronto. Ele também não existe. Né? Ele não nasceu ainda. Nesta geração não tem. Agora, o que me impressiona é o VAR. Porque é um lance de intervenção, o primeiro lance, é uma intervenção direta do jogador que sofre a falta. Ele cabeceia a bola, ele é empurrado, porque o adversário tem ele tem o interesse, ele tem a ação, né, ele tem o movimento. Então, assim, ele quis fazer a falta e a falta gera uma interferência brutal no lance. Então, é pênalti. O VAR estava onde naquele momento? É isso que a gente questiona. Se fosse a favor do Palmeiras, como a gente falou semana passada, onde é que estava o VAR naquele lance do Palmeiras com São Paulo e era contra o Palmeiras? Que deu um rebu durante a semana. Então, o que nós estamos falando é de uma arbitragem completamente sem estrutura, sem coordenação, perdida, sem instruções corretas. Então, é isso. Isso aqui tá bom. É o jogo, infelizmente, cada jogo nós vamos ter que conviver com isso. A outra é a partida de futebol. Ela foi enorme. Eu achei enorme o jogo. Também porque tem coisas que a gente não sabe. Talvez a gente consiga agora ter essa informação na coletiva, mas o Flamengo conseguiu ganhar um jogo porque, diante da leitura feita no campo, jogou com seus principais talentos e encontrou uma forma de jogar, que isso pode ter sido orientado também pelo Felipe Luiz. Olha, o Palmeiras vai pressionar. Isso não é uma informação secreta. Quem está vendo o Palmeiras sabe disso. Palmeiras vai pressionar. A estrutura do Palmeiras era para ter Kelvin adiantado com o Piquerez. O Piquerez tinha uma missão incrível no jogo. Fazer a saída de 3 e ser o cara da abertura do campo, alargando o campo. Piquerez, Kelvin. Aí você tem Felipe Anderson e Maurício perto de Vitor Roque e Flaco. E o Andrés distribuindo. Difícil para o Flamengo marcar, porque o centro está muito pesado no campo. E o jogo tem amplitude. Você tem ali 4 jogadores na linha defensiva do Flamengo. O que obriga o Pulgar, Jorginho, a jogarem uma partidaça. Do outro lado, o Flamengo foi com Emerson Royal para abrir também. Sim, que acaba falhando. Do outro lado, Samuel Lino. Aí você tem o Pedro Arrascaeta e o Luiz Araújo, que vem jogar por dentro,
com o Jorginho. Então, assim, e com o Alexandro fazendo o terceiro homem na saída. Cara, parecidos, e o Flamengo tomou essa pressão. Então, este jogo do Flamengo com o bloco todo no campo do Palmeiras, ele foi raro no primeiro tempo. Então, o Flamengo jogou um jogo de raríssimas oportunidades para aquilo que foi construído na primeira etapa. Porém, fez 3 gols. Sim. Essa é a enormidade do jogo. Não é? Porque é um jogo legal. Foi eficiente. É um jogo... cirúrgico. Sim, esquece a arbitragem agora. É um jogo muito bem jogado por equipes que sabem fazer isso, que têm elencos, têm administração, têm rivalidade e que não mereciam a arbitragem que o jogo mostrou. A gente vai falar mais de arbitragem. Daqui a pouco, com certeza, vai ter o Abel reclamando. E a gente vai falar sobre isso, vai destrinchando a arbitragem, conforme for aparecendo os lances, as declarações. Vamos também entrar no jogo aqui. A gente vai costurando aqui, conforme vão aparecendo os temas. Vamos lá, a gente passou a semana inteira, muitos de nós, em vários programas, falando que o momento do Palmeiras talvez atravessasse o seu melhor momento na temporada. E um Flamengo que, apesar das oscilações, tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, tinha vencido e tal. Qual foi a receita do Flamengo hoje para vencer esse melhor momento do Palmeiras? Por que o Flamengo venceu o jogo hoje? O Flamengo vence por qualidade individual e por ser letal no momento que o jogo pede. Mais individual do que coletivo? O Flamengo resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro jogo ele é melhor individualmente do que coletivamente. O Palmeiras é melhor. A Mari cita 3 escanteios ali em 8 minutos. E não era uma situação de abafa, vai todo mundo lá para frente porque quero fazer um gol, estamos aqui precisando da vitória. Se a gente parar para analisar, o empate do Maracanã hoje era muito confortável para o Palmeiras. Ele ia manter uma distância, o Flamengo ia ter uma vitória a menos, ele ia ter 2 vitórias a mais. Então, coletivamente, a ideia de jogo do Abel é muito interessante, o que reforça que o trabalho coletivo das últimas semanas do Palmeiras é bom. O Palmeiras sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deixou de ser um time que fora de casa se retrai para ficar dando bico para frente, para ficar esperando uma bola. Não. O Palmeiras sabia onde ele pressionava, ele estava pressionando o Flamengo. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade para sair jogando. Ele torna o jogo muito desconfortável. O Calçado desenhou agora há pouco o Flamengo em campo e ele tinha uma situação muito específica. O Lino, que não fez um bom jogo novamente, o Luiz e o Pedro, e até o Arrascaeta, em dado momento, eles estavam um pouco mais distantes desse primeiro bloco. E esse primeiro bloco não conseguia sair tocando. A bola não tinha circulação ali. A bola vai ter um primeiro desafogo na bola do Rossi para o Pedro. E o Pedro acha o Arrascaeta. É pá, pá e pá. Que é um golaço do Rossi. Para entrar no jogo. É um golaço, mas é para entrar no jogo. O Palmeiras era senhor do jogo dentro de um Maracanã, num jogo considerado uma final para o adversário, para o Flamengo. Então, isso, para mim, reflete que o Palmeiras tinha, sim, uma ideia, vem bem. E aí, o Palmeiras, com 1-0 contra, segue melhor. O Palmeiras, quando tem o lance lá do Ortiz, que ele sai, quase 2 minutos, o pessoal do Flamengo reclamando que o time precisava ser mais malandro e tal, o Palmeiras bota a bola no chão dentro do Maracanã e fala, eu não vou deixar essa bola sair até calcular essa jogada. Isso é muito mérito também. E vai construir como? Como ele já vem buscando em alguns momentos. Inverte para buscar o cruzamento. Inverte no Kelvin, cruzamento, falha do Emerson Royal, que em nenhum momento olha para o Vitor Roque, e bom momento do Vitor Roque, gol. O Flamengo, se não é falha individual de um time que vinha bem coletivamente, e do Fux 2 vezes, que é um cara que vinha bem também individualmente recentemente, o Palmeiras estava senhor do jogo até ali. Só que aí o Flamengo tinha muita dificuldade de concluir, de transformar volume, muitas vezes, dos jogos em vantagem, precisou de uma bola do Arrascaeta, um pênalti e depois uma outra bola. Então, assim, o Flamengo ele precisou de muito pouco. Então, isso representa uma evolução do ponto de vista de ser letal, de decidir jogos no momento mais agudo. Há exatamente uma semana, a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, mas no outro ali do outro lado, no Equipe F, falando... Essa semana é fundamental. Tem um Botafogo que pode mexer com a confiança, tem um Palmeiras que pode te tirar da briga do título, e tem o Racing agora quarta-feira para dizer que tem que chegar na Libertadores. Se não fizer o resultado em casa, a coisa se complica. E o Flamengo responde bem. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor. Ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O artilheiro do campeonato. Bater o pênalti, ótimo. Então, e o Palmeiras ele não vai mal. E até no segundo tempo, buscar um segundo gol. O Palmeiras não tem uma atuação ruim. O Palmeiras não sai do Maracanã hoje pensando, caramba, eles são muito superiores a nós. Não é isso. Ele não sai o jogo do Maracanã. Isso tudo que a gente está falando é para dizer que são 2 ótimos times. Então, assim, tem muito a se falar. E o que você fala de Flamengo individualmente, Palmeiras coletivamente, vinha bem, eu acho que corroborado em campo. Ele não sai do Maracanã pensando, nossa, ferrou tudo para quinta-feira. Não! Tô ferrado. Não, exatamente. Ele sai do Maracanã com... Sai grande, com uma possibilidade... No máximo, preocupações físicas, como o Flamengo com o Léo Ortiz. Uma possibilidade grande de levar esse jogo para aqui. Esse tipo de jogo aqui. Ele pode aí regular, baixar um pouquinho.
Então tá aí, pessoal. Os comentaristas debatendo aí a partida. O Flamengo venceu com a ajuda do juiz, né? Com a ajuda do juiz, com a ajuda do VAR. Hoje o Varmengo foi muito forte no Maracanã, mas tinha que ser, né? Da forma que estavam chorando, né? Nada poderia ser marcado pro Palmeiras hoje, nada. Com tanto chororô, reclamando da CBF, reclamando do que o Palmeiras vinha sendo ajudado. Aí um pênalti claro. O juiz não marcou. Por que o juiz não marcou? Porque se marca, eles iam chorar depois do jogo, sendo que o pênalti foi claro. Covardia o que foi feito hoje no Maracanã. Covardia. Pênalti em cima do Gustavo Gomes. O Pulgar era para ser expulso numa solada que deu no jogador do Palmeiras. O juiz também, o VAR também não chamou. 2 faltas seguidas no pênalti pro Pedro. O VAR não chamou. O Palmeiras foi assaltado hoje no Maracanã.